Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela gravação do programa História Oral, para preservarmos a nossa história. Hoje, 24 de março de 2025, segunda-feira, temos a honra de receber no programa História Oral a eminente juíza de Direito da segunda turma recursal, a professora doutora Marília de Ávila e Silva Sampaio. A doutora Marília nasceu em Brasília. É formada pelo Centro Universitário de Brasília, CEUB, em 1987. Uma pessoa muito experiente. Em 1996, tomou posse como juíza de direito substituta do Tribunal de Justiça e titularizou-se em 2000 no Juizado Especial do Paranoá. A magistrada iniciou sua carreira como analista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Posteriormente, foi aprovada em segundo lugar no concurso para a consultoria legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aos 28 anos, foi aprovada no concurso para a magistratura. A doutora sempre conciliou sua atuação profissional com o aperfeiçoamento acadêmico. Concluiu mestrado em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, doutorado em Direito pelo CEUB e pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2014. Além disso, é graduada em Letras pela UNB. É autora de livros, palestrante, professora de mestrado, pós-graduação e graduação do Instituto Brasileiro de Ensino de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, desde 2017, além de atuar na Escola Judiciária do Tribunal de Justiça. É uma honra muito grande receber hoje a eminente professora doutora Marília de Ávila e Silva Sampaio, juíza de Direito da segunda turma recursal. Seja muito bem-vindo, professora Marília. Desembargador Bellinati, a honra é toda minha, o prazer de estar aqui é todo meu. E eu gostaria, inclusive, de antemão, parabenizar toda a equipe envolvida nesse projeto, porque é um projeto sensacional. Esse de preservar a história, não é? Preservar os fatos importantes e dar voz aos personagens. Eu sou acompanhante assídua, né, dos episódios que são lançados, e é muito importante para nós que continuamos na ativa, não só ouvir a experiência dos que nos antecederam, como saber que a gente faz parte dessa caminhada também e fazer o registro disso. Então eu fico muito feliz e muito honrada de poder participar. Muito obrigado pela honrosa presença de Vossa Excelência. Vamos começar pela sua família. Queria que você falasse um pouquinho do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Qual foi a trajetória da família aqui no Distrito Federal? De onde o seu pai veio, sua mãe? Então, a família do meu pai era do Rio e da minha mãe do Paraná. E eles se conheceram aqui nos primórdios de Brasília porque o meu avô paterno era do Banco Central, auditor do Banco Central, e o meu avô materno do Tribunal de Contas da União. E eles, vindo para Brasília, naquela primeira leva de servidores, né, que vieram para compor os quadros da nova capital, acabaram, meu pai e minha mãe, se conhecendo, inclusive num carnaval. Opa. E daqui nunca mais saíram, né? Os meus avós maternos voltaram para o estado de origem, mas o resto da família se radicou aqui e aqui estamos Mas até o hoje. seu pai era de que cidade? Meu pai era do Rio de Janeiro mesmo. Ele nasceu no Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro. E a sua mãe, você falou que é do Paraná? Do de Paraná. Qual cidade? Ela é de uma cidadezinha próxima a Curitiba, chama Lapa. Lapa. Muito bem, eu sou do Paraná também, né? O meu avô foi, inclusive, prefeito da Lapa em uma olha oportunidade. Eu nasci em Cornélio Procópio, uma cidade próxima de Londrina. Fui criado lá, mais em Londrina, né? Então, a mamãe é do Paraná, da minha terra, hein? Do Muito Paraná. bem. Seu pai e sua mãe se casaram em que ano? Você lembra? E eles se casaram, acho que em 1965. Um ano antes de eu nascer. Eu não queria dar esse dado, mas isso aí é uma coisa que propicia fazer as contas. Mas você é uma jovem magistrada. Não se preocupe.
E o seu pai, qual foi a carreira dele? Então, meu pai, quando ele se aposentou como presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Fala o nome do seu pai. É Paulo César de Ávila e Silva. E o nome da minha mãe, Marilda Montenegro de Ávila e Silva. Eu conheci, era um homem muito famoso e respeitado em Brasília. É, um advogado, né? Inclusive, assim, quando eu comecei... Ele faleceu em que ano? Em 2015. 2015. 2015. E a sua mãe, como é que é o nome da sua mãe? Marilda Montenegro de Ávila e Silva. Minha mãe ainda é viva. É viva. É. E ela está com que idade hoje? Vai fazer 81 anos. 81. E vocês são em quantos irmãos? Nós somos 4, eu sou a mais velha dos 4. Todos nasceram em Brasília? Todos nascidos em Brasília. E seus irmãos seguiram a carreira jurídica ou não? Assim, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos formados em Direito também. Mas nenhum deles, assim, seguiu a carreira nem advogou. O meu irmão do meio, ele é engenheiro e posteriormente se formou em Direito. E a minha irmã, ela é pedagoga e também posteriormente se formou em Direito, mas eles não levaram a carreira adiante. Fizeram o curso de Direito. Eles estão trabalhando aqui em Brasília? Não, o meu irmão engenheiro, ele é da ANEEL, ele mora em Uberlândia hoje. Uberlândia. Mas a minha irmã, sim, trabalha aqui em Brasília. Trabalha, inclusive, no governo do Distrito Federal. E você tem, parece que 4 filhos, né? 4 filhos. 4. Eu me lembro bem. Aquela mocinha, Marília, continua, né? Nós trabalhamos juntos na Escola da Magistratura. Sim. Eu me lembro muito bem quando você tomou posse como juiz aqui. E você é uma família muito bonita, 4 crianças. Hoje não são mais crianças, né? Todos cresceram. E quais são os nomes e a idade dos seus filhos? Então, olha, eu sou casada, eu vou completar esse ano 40 anos de casado. Meu marido se chama Roberto Sampaio Contreira de Almeida, também é advogado, é consultor do Senado. Ele está advogando, seu marido? Ele está advogando, ele se aposentou esse ano, ano passado, 2024, como consultor do Senado Federal. Mas aí ele continua advogando. E nós tivemos 4 filhos. Bruno, Guilherme, Tatiana e Viviane. As moças são gêmeas. E a curiosidade é que eu descobri que eu estava grávida delas uma semana antes da prova oral do concurso. Olha. Porque eu comecei a passar mal e eu achei que era gastrite de nervoso por conta da preparação e da prova oral. E eu descobri que a gastrite nasceria 9 meses depois, uma semana antes da prova, né, do concurso. Porque eu comecei a me sentir mal e a minha mãe me aconselhou a ir procurar uma emergência antes de estudar, né? Porque eu estudava acho que umas 10 horas, 12 horas por dia. E ela falou, não, minha filha, vá lá e faça uma consulta. E ainda bem que eu ouvi, não me automediquei. Mas você estava grávida de quantos meses naquele momento? Bem no iniciozinho, ainda era bem no iniciozinho da gestação, mas como gemelar, né? Eu já senti... Mas foi uma bênção, né? Porque você foi aprovada no concurso. Graças a Deus. Eu acho que Deus pensou assim, olha, eu vou te dar esse essa galardão de ser aprovado, mas vai levar um pacote de bem. E qual é o nome dessa filha? São 2, né? A Tatiana não, e essa a filha, quando você estava fazendo o concurso. Então, filha... elas são gêmeas. Ah, são gêmeas. A gravidez era gemelar. E por isso que eu estava sentindo o nome das duas? Tatiana e Viviane. Muito bem. A Tatiana é advogada. São madrinhas do seu concurso. São madrinhas. A Tatiana é advogada, militante, atua na área. E a Viviane, ela, apesar de ser formada em Direito, ela se casou muito novinha e me deu os 2 maiores presentes da minha vida, que são meus 2 netinhos, né? O Antônio e o Luiz Felipe. São, assim, a alegria... Eles já tem que idade, os netinhos? O Antônio tem 7 e o Luiz Felipe tem 3. São, assim, a alegria da minha existência. Parabéns. Vivo por eles. Certo. Muito bem, Marília. E o que aconteceu com você? Que você resolveu fazer direito? Foi seguindo o papai? Pensou em ser juíza? Qual foi a inspiração? Então, a minha ida para o direito foi muito natural, porque eu venho de uma família de advogados. Né? Meus avós, meu pai, meus irmãos, meus tios, enfim, todo mundo do direito. E, então, eu sempre imaginei, né, fazer curso de direito, cursar direito. Mas eu sempre fui muito curiosa, né? Então eu não tinha exatamente formada na minha cabeça qual o curso superior que eu queria fazer. Então eu cursei letras na UNB,
Cheguei a pensar em fazer comunicação, jornalismo, porque eu gosto muito também dessa área, mas a propensão para o direito ela sempre foi mais forte, né? Sempre foi preponderante. E desde a faculdade eu dizia que eu ia ser juíza. Desde do início. Você já pensava? Eu entrei na universidade aos 16 anos. Entrei muito nova, eu fiz parte de uma experiência piloto aqui no Distrito Federal que alfabetizou as crianças aos 5 anos. Então, a minha geração quase toda entrou na universidade muito nova. Eu entrei com 16 anos e é uma idade muito tênue, né? Muito tenra para você escolher qual é a carreira definitivamente. Mas eu, graças a Deus, escolhi e sempre me mantive fiel à escolha originária. E você sempre foi muito estudiosa, escritora, professora, capacitada, competente, inteligente, é tudo, né? Não tem palavra para acrescentar. Mas eu vejo aqui no seu currículo que antes de ser juíza, você foi analista do Tribunal Regional Federal, não é isso? Isso. Está certa a informação, né? Está certa. Então você foi analista e isso deve ter contribuído também para você decidir pela magistratura, né? Você trabalhou quanto tempo lá no Tribunal Regional Federal? Uns 2 anos e alguma coisa, porque em seguida eu já fiz concurso para consultor legislativo, que era o concurso na moda da época, né? Todo mundo queria ser consultor, porque de fato é uma carreira bastante... Que você foi analista do Tribunal Regional Federal. Depois consultora legislativa da Câmara Legislativa. Exato. Passou em segundo lugar. Exatamente. Menina inteligente, hein? Então, mas eu fui para a Câmara Legislativa como consultora, mas ainda assim, sem muita convicção. Não era ali que... Você ficou pouco tempo lá? Fiquei pouquíssimo tempo também. Você fazia o que lá? Eu era... Discurso para deputado? Na verdade, eu assessorava a Comissão de Constituição e Justiça. Eu recebi o convite para secretariar a Comissão de Constituição e Justiça. Mas era assim, o maior cargo comissionado da casa, né? Mas aí, estrategicamente, qual foi o meu raciocínio? Eu falei, olha, se eu aceitar esse convite, eu com uma família grande, com muitos filhos, eu vou acabar ficando vinculada a esse salário e não saio daqui nunca mais, né? Então, aí eu fiz uma proposta, eu falei, olha, eu quero meio expediente, eu faço toda a parte de assessoria e consultoria da comissão, mas eu quero meio expediente. E o presidente, à época, aceitou. Foi aí que eu comecei os estudos para a magistratura. Em 1995. E com 28 anos foi aprovado no concurso para juiz. Exato. 28 anos. Exato. E você já tinha os 4 filhos nessa época? Já. Com 28 anos. Você se casou com quantos anos? Eu me casei com 17 para 18 anos. 17 para 18. Amor à primeira vista. Amor à primeira vez. Tanto que eu vou completar 40 anos de casado. Amor à primeira vez, muito bem. E o Roberto tinha quantos anos? Ele tinha 20. 20 anos. Parabéns. Uma existência Mas namoraram quanto tempo naquela época? Na verdade, eu engravidei. Na nossa época tinha namoro e noivado, Na verdade, eu engravidei, né? Desembargadora. Então, assim, houve um atropelo, né? Sim. Uma antecipação. Uma antecipação, exatamente. E nós namoramos aproximadamente 1 ano antes do casamento. Antes do casamento. E nasceu o filho, o mais velho? O filho mais velho, o Bruno. O Bruno. E hoje ele está, então, com 40 anos. Ele vai fazer 40 anos. Vai fazer 40 anos. A vida passa, né? Exato. Eu me lembro dos seus filhos, aquela criançada bonita, linda. Exato. Nossa, eu me lembro disso, hein? Todo mundo se lembra de mim com aquela criançada. Uma família maravilhosa. A gente ficava encantado com essa família, cara. Todos são lindos, um mais bonito que o outro. Lindos, modéstia à parte. Eu conheci. Todos são lindos. Eu também, 6 filhos, né? Eu tinha a minha criançada e você a sua. Eu lembro que eu brincava, desembargador, que eu só perdia para o senhor aqui. É verdade. E nós trabalhamos juntos na Escola da Magistratura. Eu fui diretor da escola e convidei a professora Marília, aquela menina, grande professora, os alunos ficavam encantados. Cheia de energia. E continua dando aula, né? Continua, até hoje. Você deu aula estou vendo aqui, no IDP, no CEUB, é isso? Sim. No CEUB e no IDP. Atualmente é no IDP. Sim. Curso de mestrado. E essa vocação para dar aula, como se diz, você acha que veio da família também? Olha, na verdade... Você sempre gostou de dar aula, sim, me lembro.
Mas eu acho que dar aula... E uma excelente professora, que eu sou testemunha. O senhor é muito generoso comigo. Verdade. Mas eu acredito que, assim, uma atividade profissional complementa a outra. Porque eu acho que o principal compromisso do magistrado é o permanente, incansável, inegociável aprimoramento intelectual. Um magistrado que não se aperfeiçoa diariamente, que não está sempre estudando, que não está ali analisando as questões contemporâneas, as questões do seu tempo, enfim, que não está sempre se atualizando, esse magistrado vai ficando para trás e, ao fim e ao cabo, acaba comprometendo a qualidade da prestação jurisdicional. Tem que se capacitar, atualizar-se permanentemente, é verdade. Então, assim, eu acho que a melhor forma de aprender é ensinar, né? E, então, uma coisa meio que complementa, uma atividade complementa a outra, né? Apesar do sacrifício, porque dar aula é um sacrifício muito grande, né? Assim, não é aquela coisa tranquila de você, olha, eu hoje estou assim, um pouco entediada, eu vou fazer um curso de doutorado. Não é isso. É um sacrifício pessoal, um sacrifício da família, é necessário apoio institucional, um apoio que, graças a Deus, eu sempre tive do tribunal, né? O tribunal sempre apoiou muito essas iniciativas, e um apoio pessoal e familiar também bastante intenso, né? Eu sempre tive o apoio não só do meu marido, mas dos meus pais também, que sempre me apoiaram muito, né, para que eu pudesse ter disponibilidade para estudar, enfim, e levar a cabo esses projetos, que são projetos bastante, né, intensos. Mas eu me recordo, Marília, que na época que você dava aula na Escola da Magistratura, as pessoas perguntavam como é que a doutora Marília dá conta com essa criançada, 4 filhos, ser juíza, professora, cuidar de 4 filhos. Como é que você dava conta? Olha, eu vou contar uma coisa para o senhor, né? Nem todo mundo comunga da mesma opinião, mas eu sou cristã, né? Assim, eu sou evangélica, praticante, enfim. E eu acredito isso a Deus mesmo, sabe? É uma força que, em determinados períodos da vida da gente... Professora, juíza, mãe de 4 filhos, esposa... Só uma força sobrenatural justifica, assim, né? Quer dizer, explica, em alguns momentos da vida da gente, essa força que vem mesmo, né? Vem alguma coisa assim... Certo. Eu acredito isso a Deus e sou muito grata a essa... Certo. Porque tem horas que, de fato, Deus providencia, né? Mostra providência, a providência mesmo. Verdade. É a providência divina aqui. Porque, de fato, assim, né? Tem horas que você fala, eu não vou dar conta. É verdade. E, no final das contas, acaba dando, né? Acaba sendo, enfim, dando certo. Então, eu acredito isso, sim, sinceramente, a Deus, né? Porque eu acho que eu fui muito galardoada, muito abençoada por tudo. Como é que você se preparava para os concursos? Qual era o seu método de estudo? Olha, o meu método ele não é muito contemporâneo, não é moderno, nem popular, né? Eu tinha um professor no ensino médio que ele dizia que o órgão da inteligência humana não é o cérebro, são as nádegas. Ele falava, olha, a gente senta e estuda. E é isso que eu falo para os meus alunos, né? Uma preparação de qualidade. Então, é necessário que a gente, principalmente para a carreira da magistratura, que a gente tenha um estofo teórico consistente, né? Então, e quanto mais você se dedica a fazer isso de maneira estratégica, mais rápida é a sua aprovação. Porque eu vejo hoje em dia os alunos procurando o quê? O caminho das pedras, né? Então, tem coachings, mentoria, e é como passar em concurso em 10 lições, e cursinhos, enfim. Apostilas. Vendendo a ilusão de que é possível que alguém faça pelo aluno aquilo que ele tem que fazer sozinho, né? O aprendizado ele é um processo rigorosamente individual. Eu não posso aprender pelo outro, assim como o outro não pode aprender por mim. Então, o que eu posso fazer é lançar luzes sobre esse caminho, indicar a melhor doutrina, indicar a melhor estratégia, enfim. Mas esse processo de sentar, estudar, aprender o conteúdo, esse processo é o aluno que tem que fazer sozinho, né? E eu digo que não é popular porque dizer, olha, você precisa sentar e estudar, não vende curso, não vende apostila, não vende livro, né? Mas eu acho que não existem atalhos. Quando a gente ouve aqueles testemunhos, né, de uma pessoa que fez 16 concursos, sei lá, né? Eu fiz 10 concursos para a magistratura antes de passar.
eu tendo a olhar e falo, olha, a sua estratégia estava errada, né? Eu só fiz um concurso para magistratura. Do primeiro você já passou. Assim como eu só fiz um concurso para consultor legislativo, eu só fiz um concurso para analista judiciário. Sim, mas qual era o seu método de estudo? Você fazia resumo da matéria ou só lia? Não, eu tinha resumo. Eu sempre dou meu testemunho, eu fiquei viciado em fazer resumo. Sim. Se eu não fizesse resumo, eu tinha dificuldade para aprender. Eu até hoje tenho o vício, né? Eu não gosto de leitores digitais, né? Esses leitores eletrônicos. Eu leio livro de papel, porque eu tenho o vício de ler e estudar com lápis na mão. Você vai fazendo o resumo. Eu vou grifando tudo, vou comentando, vou glosando. Meus livros são todos glosados, né? Seja lá o livro que for. Literatura menos, né? Mas os livros de filosofia, os livros de direito, os livros de economia, porque eu estudo muito economia, eles são todos glosados, todos riscados, todos grifados. E esse hábito vem dessa época, né? Certo. E deu certo, né? Deu certo. Você passou em 3 concursos aqui. Teve mais concursos ou só esses 3? Não, concursos foram esses. Foram esses concursos. Parabéns para você, Marília. E nós somos testemunhas da sua inteligência, capacidade e competência. Aprovada aos 28 anos, no concurso da magistratura, você foi trabalhar onde? A minha primeira... Porque você já era experiente, né? Você já tinha trabalhado no Tribunal Regional Federal, na Câmara Legislativa e agora no Tribunal. Eu não era uma pessoa assim, vou começar agora. Já tinha uma bagagem, mesmo com 28 anos de idade. Como juíza substituta, eu rodei bastante, mas assim que eu tomei posse, logo depois, houve a implantação dos juizados especiais aqui no Distrito Federal, e quem comandava o projeto à época era a desembargadora, então desembargadora Nancy, hoje ministra. E então, como juíza substituta, eu fui uma das juízas que fez a implantação dos juizados especiais. À época, nós não tínhamos nem gabinete, só ter uma noção. Quando foi implantado, né, o primeiro juizado, os primeiros foram 3 varas. Nós éramos 3 juízas substitutas que nós ficávamos na sala de audiência. Inclusive, a gente fazia tudo na sala de audiência. Recebia os advogados, despachava os processos, porque não tinha gabinete, não existia ainda estrutura física, né? E então, exatamente por conta dessa experiência, acredito eu fui convidada para participar desse projeto pioneiro riquíssimo, riquíssimo. Depois houve a cisão dos juizados cíveis e dos juizados criminais. Eu também participei da implantação dos juizados criminais. À época eles funcionavam num prédio atrás do Shopping Liberty Mall. Houve a inauguração, enfim, um projeto piloto também bastante interessante. E uma experiência super exitosa. Eu estava lá na inauguração. Exatamente. Eu também fiz parte da equipe da ministra Nancy. Quando ela era juiz ainda, depois desembargadora, ela convidava os juízes substitutos para trabalharem com ela na conciliação, à noite, né? À noite. Então, começava às 7 da noite até 10 horas da noite. Para mim era uma... Quando ela me convidou, eu fiquei extremamente honrado, né? Nossa, participar da conciliação. Eu ficava até 10 horas da noite homologando os acordos, e havia um movimento muito grande no tribunal. E você também fez parte desse movimento, a gente fez parte desse movimento. E o interessante é o que movia, né? O que nos movia era exatamente esse idealismo de imaginar assim, olha, eu estou fazendo parte de alguma coisa grande. Né? E feliz, né? A gente trabalhava com felicidade. Com alegria, com muita alegria. Com alegria. Não se sentia obrigado a trabalhar, não. Era voluntário. Fora do horário de expediente. Quantas vezes foi mais de 10 horas da noite, trabalhando ali, cansado, né? O dia todo envolvido, mas alegre e feliz. Exatamente, com muita Ninguém reclamava na nossa época, acho que não tinha muita reclamação, não. Eu acho que não. Era rara a reclamação. Raríssimo, né? Raríssimo. A gente, aquela coisa assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Tá certo. A gente participava desses projetos voluntários com a maior alegria no coração. Você ficou quanto tempo como juíza substituta? 4 anos. 4 anos. Então você falou do juizado e depois, onde é que você... Eu fui titularizada no juizado do Paranoá, no juizado de competência geral. Mas nessa época de substituição, você trabalhou em várias cidades satélites? Sim, rodei bastante, tive a oportunidade de trabalhar em várias diferentes, várias, isso aqui é um trocadilho, diferentes, né, trabalhei, tive experiências riquíssimas. Certo. Eu só nunca participei, nem como juíza substituta, de júri, tribunal de júri, nunca fiz,
E nunca fui da vara de família, por incrível que pareça. Eu, com uma família enorme, com esse monte de filhos, nunca fui juíza de família. Não teve essa experiência? Não, nunca tive. Nem como juíza substituta. Então vai ter como desembargadora. Falaria que falta quanto tempo para você chegar ao tribunal como desembargadora? Desembargadora, eu não sei dizer para o senhor exatamente, eu não sei fazer essas coisas, não, e nem acompanho. Aproximadamente, uma previsão. Eu sou a 4ª na ordem de antiguidade da minha turma. Então, não sei exatamente traduzir isso em tempo, né? Até porque, assim, eu sou muito aberta às experiências que a vida traz. O que for que, né, o que tiver que ser, será. Certo. Né? Meu compromisso é trabalhar com dedicação, fazer o melhor que eu posso, onde eu estou. Se eu tiver a honra de subir para o tribunal... Mas da sua turma, alguém já chegou ao tribunal? Não. Não, por enquanto não. Eles são todos... Quem está no 2º grau é juiz substituto de 2º grau. Sim, mas quem é que você pode citar da sua turma de juízes? A sua turma é de 96, né? Doutor Ayrton, o Tavernal, o Fernando Tavernal. O Ayrton já é substituto. Carlos Alberto. 2º grau, Carlos Alberto. Sim. E o Tavernal também, os três. Sim, os três que já também. são juízes substitutos. Já são juízes 2º grau, ou seja, são desembargadores convocados. Exato. Muito bem. Mas então eu queria que você falasse um pouco desse período como juíza substituta. Você lembra os locais onde você trabalhou, mais ou menos? Eu trabalhei em vara de entorpecentes, vara criminal, eu nunca gostei, não era exatamente a minha predileção. E depois eu passei muito tempo substituindo numa vara de fazenda pública, porque a juíza titular teve, eu acho que um problema de saúde à época, e então eu fiquei muito tempo substituindo na 7ª Vara de Fazenda Pública. Também um aprendizado riquíssimo, uma área porque eu trabalhava... até uma área difícil, né? Difícil. Para quem é juiz novato, é uma área difícil. Mas muito gratificante. Matéria pública complicada, complexa. Exato. Mas como eu já tinha sido consultora legislativa, a área que eu atuava era exatamente o direito administrativo. Certo. Então eu tinha uma certa experiência, inclusive com a legislação do Distrito Federal, enfim. E à época a titular era a doutora Leila Arlanche, e que me ensinou lições preciosíssimas de como conduzir bem uma vara. Os processos, eu lembro que os processos dela eram processos lindos, porque muito organizados, eram processos físicos, né? Mas ela tinha uma metodologia de trabalho em que os trabalhos eram muito organizados, os processos limpos. Quando chegava para a sentença, ela já tinha saneado os processos todos, enfim. Aquilo ali para mim foi um aprendizado de vida, porque certo. Eu levei essa metodologia para todas as varas aonde eu fui titular. Tudo bem. Hoje você está trabalhando onde? Na 2ª turma recursal. Na 2ª turma, eu já falei aqui. Mas então, completando a questão da substituição, você ficou 4 anos e depois, como titular, você foi para qual vara mesmo? Eu fui titularizada primeiro no Juizado de Competência Geral do Paranoá. Paranoá. E em seguida vim removida para a 14ª Vara Civil aqui do Plano Piloto. Se você fosse mudar de jurisdição hoje, você iria escolher vara civil, criminal, família? Civil, sem pestanejar. Sem sombra de dúvida, vara civil. Mas você teve uma boa experiência na área criminal, não? É porque, na verdade, toda a minha formação acadêmica, eu sou professora de Direito Privado. Direito Civil e Direito do Consumo. Então você prefere essa área, a área civil. Com certeza, porque eu tenho uma bagagem. Mas trabalhou algum tempo na vara criminal? Sim, eu fui substituta. Você só não trabalhou em vara de família, mas em vara criminal você trabalhou. Trabalhei em criminal e entorpecentes. Você falou entorpecentes, me lembrei aqui. Agora, você acha muito difícil trabalhar em vara criminal? Não é que eu acho que... eu acho que para o juiz, eu trabalhei como substituta também um tempo na vara da infância e juventude, também na área criminal. E eu acho que os dramas existenciais envolvidos, né, nas questões ali das varas criminais, eles são mais intensos. Eu acho que os dramas existenciais numa vara civil, eles são menos intensos. Porque você lida com contratos, né, você está tratando com contratos, de vez em quando você tem que ir lá despejar um idoso, uma coisa um pouquinho mais... Mas os dramas existenciais, eles são menos pungentes. Então, eu acho que protege mais o magistrado. Né? A gente consegue manter uma equidistância maior em relação aos processos. Na vara criminal é tudo muito intenso, né? São dramas. Então, às vezes, você pegava, assim, por exemplo, na vara da infância, aqueles menores
praticava aqueles atos de violência mais bárbaros, mas você olhava, era um menino que estava ali, uma criança, quase, né? Às vezes, né, sem nenhuma chance na vida, foi criado, a vida dele não tinha importância nenhuma para ninguém, então ele não dava importância nenhuma para a vida das outras pessoas, enfim. Então aquilo ali me angustiava muito, eu confesso. Ficava angustiada. Eu ficava angustiada, muitas vezes eu saía, né, da vara, inclusive na vara de entorpecentes a gente via muito. Saía arrasada, né? Eu saía porque a gente se vê assim muito impotente. A miséria humana. Diante, né, da miséria humana, diante desses dramas todos, enfim. No cível a gente consegue, pelo menos, né? A gente pelo menos tem a ilusão de que é possível você ter um pouco mais de controle sobre o resultado daquilo que você oferece à sociedade. Se você tiver muito empenho, mantiver seus processos em dia, conseguir prestar uma jurisdição rápida, isso eu acho que é o melhor que o magistrado civil pode fazer. E aí a gente se envolve menos naqueles dramas pessoais, naqueles dramas existenciais. Eu acho que o resultado que a gente consegue entregar ao fim é mais efetivo. Certo. Porque, assim, eu costumo, né, ter com muita frequência os advogados falando, olha, doutor, eu tive um processo julgado pela senhora, eu perdi, mas eu concordei com o seu resultado, eu concordei com o seu argumento. E isso deixa a gente muito feliz, né, porque mesmo o advogado ou a parte perdendo o processo, ele reconhece o esforço que foi feito no processo para fazer com cuidado, com zelo, com carinho. No crime, a gente não vê essa resposta tão rápida, né? Eu reconheço que todo mundo tem direito à defesa, que é necessário que o Estado esteja presente para poder exatamente sopesar, né, as circunstâncias todas, condenar quem precisa ser condenado, absolver quem precisa ser absolvido. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que o juiz tem menos poder de atuação no resultado final. Então, eu certamente me realizo mais no cível. Certo. A gente sofre, né, diante de tantos problemas. Você, Marília, vê a magistratura como uma missão? Ou foi uma opção? Missão ou opção de vida? Eu diria que é uma vocação. Vocação. É uma vocação. Porque missão, às vezes, você aceita umas missões assim, para as quais você não tem nenhum pendor, ou por motivos outros, enfim, né? E profissão também, né? Quer dizer, tem muita gente que trabalha naquilo que não gosta. E eu vejo a magistratura, para mim, no meu caso pessoal, como uma vocação. Vocação. Eu falo para os meus alunos, né? Você deixou tudo na vida para entrar na magistratura, para ser juíza. É isso. Eu acho que a vocação... Então, a vocação. É aquilo... Mas não deixa de ser também uma missão, né? Sim. Mas é aquilo que você faz e que te realiza do ponto de vista existencial. Você olha para o seu trabalho, não interessa a carga de trabalho. Às vezes a carga é avassaladora, né? A gente trabalha muito. Mas você olha e você fala, isso para mim faz todo sentido. Eu sou muito feliz aonde eu estou. Eu penso assim, olhando para trás, né? Eu podia ter escolhido a carreira que eu quisesse, né? Assim, para o volume de estudo, né? Para o nível de estudo. Eu podia ter ficado lá no Tribunal Federal. Eu podia ter escolhido qualquer carreira. Mas eu acho que nenhuma delas eu seria tão feliz como eu sou sendo magistrado. Certo. Isso completa a minha vida do ponto de vista existencial. Eu vejo sentido no que eu faço. Então eu me esforço mais. Ao invés de ficar desanimada diante dos desafios, falar, não, olha, eu estou cansada. Ao contrário. Isso me renova a cada dia o compromisso de eu preciso ser melhor, eu preciso estar pronta, eu preciso renovar as forças, porque eu acredito no que eu faço. Eu acredito que o trabalho que o magistrado faz, de fato, contribui em alguma medida. Não reforma o mundo, mas melhora a sociedade onde a gente vive. Você chegou a dar conselho para os seus 4 filhos para eles entrarem na magistratura, não? Olha, eu cheguei... Você foi aquela mãe, pensa bem, faça direito, faça concurso. Eu cheguei a tentar influenciar, mas nenhum deles, eles desde muito pequenos já diziam, ninguém aqui vai ser juiz. Ninguém. Porque eles olhavam e falavam a minha qualidade de vida e falavam, mãe, a gente não quer isso. A mamãe trabalha muito. Né, uma das minhas filhas Você falou... acha que isso influenciou, então, na decisão deles? Eu tenho quase certeza que influenciou. Tenho quase certeza. Mas você gostaria que eles fossem juízes, magistrados? Não,
Olha, eu acho que, assim, como mãe, o que a gente almeja, não é? A gente quer ver o filho bem, Exato, que eles sejam realizados, tão realizados quanto eu sou como magistrada e como mãe, né? Eu colocaria, inclusive, na ordem inversa, como mãe e magistrada. Eu quero que eles sejam felizes, é isso que importa. E o Roberto sempre te apoiou, né? Sim, Como juíza, né? Casalzinho, nota 1000, né? Está sempre junto. Sempre junto. Imagina o senhor com esse ritmo de vida, se eu tivesse um esposo que não me apoiasse ou não me acompanhasse. Eu certamente não estaria casada há 40 anos. Aliás, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu acho que esse é o segredo da longevidade do casamento. Eu vivo tão ocupada. Tão ocupada. Que eu não tenho tempo. Não dá tempo para ficar brigando, né? Nem brigar, nem ficar ali, não é? Perturbando a cabeça, enfim, eu acho que ele até gosta. Cada um tem sua responsabilidade, seus compromissos, sim, né? Sim. Cada um respeitando Exato. a vida do outro, né? É assim que é a vida, né? É assim que a gente tem que ser, né? Não é mesmo? Muito bem, Marília. Eu queria que você contasse alguma coisa interessante, mais, você já falou muito, mas sobre algum processo, algum fato que ficou na sua memória, que mexeu com você, algum julgamento importante na sua vida. Tem vários, né? Mas tem um caso especificamente que esse me marcou demais, porque eu estava já no juizado civil e me chegou um caso em que a moça era uma mulher trans e ela estava processando uma pastelaria porque ela foi agredida fisicamente por um funcionário da pastelaria. E eu sempre acreditei muito nesses meios alternativos de solução de conflitos. Então, eu particularmente, conduzo as conciliações, mesmo que o processo já tenha passado pelo Sejusc, já tenha sido tentada a conciliação, todas as audiências eu renovo essa tentativa. Né? Renovava porque agora no segundo grau a gente não faz mais isso. Mas eu sempre pessoalmente me empenhei muito para a construção dessa solução nos processos. E essa moça chegou lá muito mexida, muito magoada, e tentando ali a conciliação, ouvindo um, ouvindo o outro, enfim. Ela se identificou como professora, tinha uma fala mansa, assim, uma pessoa muito, muito tranquila. E no meio da discussão me ocorreu uma ideia, eu propus como um acordo, eu falei, quem sabe, não é, a senhora, assim, aproveitando a sua experiência como professora, se a senhora pudesse dar uma aula para os funcionários dessa pastelaria, ensinando noções de cidadania, né, de como tratar os diferentes, enfim. E no primeiro momento as duas partes estranharam, mas depois aquilo foi crescendo e nós construímos um acordo. E afinal ficou então estabelecido que ela ia dar uma aula e o pessoal da pastelaria, o gerente da pastelaria também aderiu ao projeto, ele fretou um ônibus, para o senhor ter uma noção, trouxe os servidores da pastelaria, não satisfeito ele levou um coffee break. Depois da aula de cidadania, nós tivemos caldo de cana com pastel para todos os participantes. Opa. E eu estava, confesso, muito apreensiva, muito tensa com aquilo. Porque eu falei, olha, isso pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Né? Vai que um funcionário da pastelaria faz uma piada, alguma coisa no meio da aula, enfim. E, então, quando a aula começou e eu vi que foi caminhando bem, eu fui lá e gravei. E mandei para a comunicação social aqui, aquela iniciativa. E no final foi tão legal, foi tão exitoso, que aquela experiência, enfim, viralizou. E a história da moça, da Natália, foi parar no Fantástico. O Fantástico fez uma reportagem sobre esse julgamento, entrevistou a moça, entrevistou os funcionários, e me entrevistou, enfim. E ela virou palestrante. E, para minha alegria, isso aconteceu no início do ano, né? Nós gravamos o programa para o Fantástico, e o Fantástico sempre no final do ano faz uma retrospectiva com os fatos marcantes do ano, política, fatos internacionais, enfim. E a história da Natália estava lá, na retrospectiva do ano do Fantástico. Eu fiquei tão feliz. Aquilo ali me gratificou tanto, né? Porque, assim, a gente vê que o judiciário pode contribuir, né? Ela virou palestrante, meio que foi uma virada de chave na vida da moça, assim, né? Aquela iniciativa que, enfim, foi alguma coisa ousada, né? A gente pensando um pouco fora do padrão normal, mas que mudou a vida dela e que criou uma pauta positiva para o judiciário, mostrando que é possível a gente fazer uma interferência positiva
né, na vida das pessoas. Eu fiquei muito gratificada com aquilo. Esse julgamento, de fato, para mim, né, sempre que me perguntam o que foi... Foram muitos, vários, inúmeros, mas esse aí, de fato, foi um que fez a diferença. Muito bem. Uma pergunta sobre a paridade. Você acha que é importante a paridade aqui no tribunal? Vamos for metade juiz, metade mulher? Ou você não faz diferença? Qual a sua visão sobre esse tema? Olha, eu tenho duas perspectivas. Porque nós temos hoje até resolução Sim. nesse sentido, para que haja paridade. Eu tenho duas perspectivas. Eu digo que uma do ponto de vista pessoal, né? Eu como a terceira, quarta, para ir ao segundo grau, né, a juíza substituta, a paridade vai me fazer pouca diferença. Ao contrário, né? Eu sou a primeira mulher nessa ordem de antiguidade. Então, essa resolução sendo aplicada no nosso tribunal e sendo aplicada, né, para juiz substituto de segundo, não vai passar na frente de ninguém. Eu acredito que eu vou passar na frente dos que estão na minha frente, né, os mais antigos homens. Então, assim, vai fazer pouca diferença. Você passaria, então? Passaria. Você seria beneficiada. Porque eu sou a primeira mulher. Certo, entendi. Então, assim, do ponto de vista pessoal, eu até me abstenho um pouco de discutir, exatamente porque poderia parecer que eu estou discutindo em causa própria. E não é essa a discussão. Não é. Né? Eu vejo como magistrada e como cidadã. Eu acho importantíssimo que os tribunais brasileiros reflitam a composição da nossa sociedade. A nossa sociedade é composta paritariamente. Nós temos, né, mais ou menos o mesmo número de mulheres e de homens, com uma ligeira vantagem para a mulher. Mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens. 2% a mais. Exato. E por que os nossos tribunais, e na medida em que a gente vai subindo a jurisdição, esse gargalo vai se afunilando? Por que os nossos tribunais não refletem a realidade da nossa sociedade? Isso é um problema, nós temos que olhar para isso com vontade, né? Por quê? Se o acesso se dá de maneira mais ou menos paritária, quando a gente vê a aprovação nos concursos, a gente tem mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres sendo aprovados. Ok. E por que então essas mulheres não chegam lá? Existe um problema na carreira, né? Eu, inclusive, sou usada como exemplo para endossar a desnecessidade da paridade, de um instrumento, de uma ação afirmativa para a gente alcançar a paridade. Porque todo mundo fala, olha lá o caso da Marília. Com 4 filhos, ela é pós-doutora, ela dá aula em tudo quanto é lugar, e enfim... Quer dizer, escritora ainda, escreve livros. Escrevo, publico, né? Eu sou titular do PPGD do IDP, e como titular eu tenho obrigação de publicar as minhas pesquisas. Por isso que eu citei aqui, que muitas pessoas perguntam como que a Marília dá conta. Esse é o ponto, né, desembargador? Essa discussão da paridade, ela não é uma discussão atomizada, individualizada, não é a Marília, não é a A, B, C. São as mulheres. Porque se o senhor tomar em conta a realidade, por exemplo, de uma juíza, sei lá, no Pará, no Amapá, aquelas comarcas onde a juíza tem que pegar um barco para ir poder prestar a jurisdição, ou aquelas juízas que são titularizadas em comarcas do interior, em entrâncias, né? Porque aqui nós não temos essa realidade, do interior, e que aí tem filhos, os filhos estão na escola, tem a comunidade ali, não é? Enfim, fazem os amigos e tal. Para ela ser promovida, ela vai ter que deixar aquilo tudo para trás. Tirar os filhos da escola, colocar os filhos em outra comunidade, começar tudo de novo, enfim. Isso é um ônus muito grande para as mulheres. Né? Porque, mas isso acontece para os pais também. Acontece, mas em menor medida. Em menor medida, a gente sabe, nós sabemos todos, que o ônus da criação dos filhos recai majoritariamente sobre as mulheres, e as mulheres acabam ficando ao longo da carreira, abrem mão das promoções, abrem mão desse desenvolvimento para poder dar conta da tarefa de criar filhos. Certo. Aí, posteriormente, mais tarde, depois que os filhos crescem, aí é que elas vão começar a correr atrás, às vezes, um objetivo inalcançável, nunca vão chegar ao tribunal, nunca, porque abriram mão da antiguidade e foram ficando. Você então, faz parte desse movimento em favor da paridade? Desembargador, eu não faço campanha, mas eu sou completamente favorável. Favorável. Não faço campanha exatamente porque eu não quero que isso seja visto como uma atuação em causa própria. Você está defendendo a paridade porque você seria beneficiada. Não é o caso. Eu acho que é um fator muito pequeno para mesquinhar a importância desse debate. Esse debate é importante demais. É importante.
Né? Quando a gente É uma ouve... questão cultural também, né? Mas aqui Sim. no Brasil e no mundo, né? Não Sim. só aqui. Sim. É importante que as Você mulheres... acha que as mulheres julgam com mais competência? Têm mais competência para julgar do que os homens? São mais sensíveis? Não acredito que haja diferença. Eu acho que a questão da paridade, ela não se justifica por aí. As mulheres seriam mais zelosas com o processo? Não acredito também. Eu acho que os magistrados homens, eles são muito zelosos, são muito competentes, são muito ciosos. Não acho que haja diferença técnica em relação à capacidade de julgar. Né? Eu acho que a questão principal é que, do ponto de vista pessoal, o ônus para as mulheres é mais intenso. E a nossa sociedade é uma sociedade paritária e os nossos tribunais precisam refletir a realidade da nossa sociedade. Simples assim, não é? Certo. Bom, então, esse detalhe, que você é a primeira da fila, então, mulher... para ser beneficiada dessa resolução sobre a paridade. Para juiz substituto de segundo grau, né? Porque a composição para desembargador é outra. Mas então você está chegando lá, né? Sim, por isso que eu disse que... Seguindo essa regra, você vai chegar logo. Exato. Qual é a previsão de você ser promovida? Quanto tempo? Eu não sei. Eu não acompanho muito de perto isso. Nunca acompanhei. Eu nunca tive assim, essa preocupação com a evolução na carreira. A minha preocupação é um pouco mais imediatista, né? Agora, você acha que essa paridade também deveria ser aplicada, essa regra, em relação aos servidores ou só aos magistrados? Eu acho que aos servidores também. Eu não conheço a realidade dos servidores, não sei se existe uma disparidade muito grande. Né? Não conheço os dados estatísticos para que a gente possa... Mas aqui no tribunal você tem o dado oficial, não é? Não, Parece que é 58 a 41. Eu não acompanho. Acho que parece que é 58% homens, 41% mulheres. Mas enfim, toda vez que houver uma disparidade grande, eu acho que vale sim uma política afirmativa para que haja, né, uma compensação de forças. Você que é uma magistrada muito experiente, se você fosse mudar alguma coisa na administração aqui, no nosso sistema, você teria alguma proposta aí para o tribunal examinar? Olha, eu acho que, né, cada administração tem uma marca e eu acho que o tribunal aqui, o nosso, eu acho que assim, ele é meio que uma ilha da fantasia em relação a outros tribunais do país, né? Porque eu vejo que a gente tem muito apoio institucional. Eu mesmo tive todo o meu doutorado custeado pelo tribunal, não paguei um centavo, enfim. Eu recebo muito, a gente recebe, né? Eu falo, acho que em nome da grande maioria dos magistrados, nós recebemos apoio institucional para seguir a carreira, para o aprimoramento profissional, enfim. Né? Talvez uma mudança de cultura, porque quando eu entrei aqui no tribunal, existia essa pecha de que o magistrado que estuda é porque não quer trabalhar. Né? Graças a Deus eu vejo que isso mudou muito de lá para cá. Né? Hoje se reconhece o esforço extra que o magistrado que estuda faz, além dos próprios processos, né, do trabalho cotidiano. Agora, eu sei bem o que eu acho que não funcionaria, desembargador. Eu sou veementemente contra a eleição direta para a administração dos tribunais. E aqui nós não temos a reeleição. Graças a Deus. Não temos. E eu vejo que algumas associações de magistrados, né, têm isso como bandeira, eleição direta para a administração, para a alta administração. Eu sou contra. Eu nunca vi nada que tenha política misturada no meio funcionar tecnicamente. Mas em relação à eleição, você está de acordo com o atual sistema que segue a antiguidade? Sim, eu acho que esse sistema... Ou deveria quebrar a antiguidade? Não, talvez um critério, como o CNJ vem regulamentando, um critério um pouquinho mais objetivo para o preenchimento por merecimento. Talvez. Mas eu acho que o critério de antiguidade, ou mal ou bem, ele é um critério isonômico. Ele privilegia tanto aquele magistrado que tem muita vida social ativa, né, no tribunal, quanto aquele que segue ali sua vida, né? Eu falo que às vezes para fazer política é necessário tomar muito cafezinho, né? Tomar muito cafezinho, fazer, né, aquelas, enfim, ter um relacionamento social que vai para além do trabalho técnico do magistrado. Então, o senhor imagina eu no meu caso, com 4 filhos. Né? Quando eu assumi a 14ª Vara Civil aqui, nós tínhamos quase 8.000 processos em tramitação, processos físicos, era uma loucura aquilo. Para o senhor ter uma noção, eu chegava aqui todos os dias, todo mundo que me conhece sabe da minha trajetória, eu
sou uma, né, malhadora compulsiva. Eu tenho atividade física, eu faço todos os dias. Isso é uma prioridade na minha vida. Como é que a Marília dá conta? Repita a pergunta. Então eu acordo muito cedo e faço ginástica. Essa é a primeira prioridade do dia. Eu tomava banho na própria academia e vinha para cá. E almoçava na minha mesa de trabalho todos os dias. Eu trazia minha marmita. E só às sextas-feiras eu me dava o luxo de almoçar em casa com a família. E aí chegava um pouco mais tarde aqui. Mas assim, foram quase 10 anos de segunda a quinta almoçando na minha mesa de trabalho para poder dar conta do trabalho. Então, o senhor imagina, eu com esse volume avassalador de processos. 4 filhos, marido, né, cachorro, casa para cuidar. Pais que você tem que dar assistência, casa para manter. Que hora sobra para tomar cafezinho e fazer política nos corredores? Não sobra. Difícil. Se a gente pensa nessa política que é feita, né, para eleições diretas, eu não ia ter a menor chance de chegar ao tribunal nunca. E a administração, então, menos ainda, né? Porque eu sou o perfil daquela antipolítica. Meu trabalho é técnico, né? E eu vejo com muita preocupação. Mas você seria uma grande candidata, porque você é muito querida aqui no tribunal. Mais uma vez, vereador, eu agradeço, né, a sua gentileza, a generosidade. Eu sou sempre muito generoso comigo. Olha aí. Mas eu vejo com muito maus olhos. Isso aí eu sei que eu não gostaria de ver implantado no Então você tribunal. pode ser chamada de conservadora. Completamente conservadora. Esse negócio de política, isso funciona em outras instâncias. Né? No trabalho técnico, no trabalho intelectual, eu acho que não funciona. Não funciona. Certo. Nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse sobre os seus sonhos aqui no tribunal. Quais são os seus projetos para o futuro? Que você ainda é jovem, vai ter muito tempo pela frente, até a compulsória, aos 75 anos. O que você pensa? Eu gostaria, desembargador, de poder, né, assim, usar toda essa experiência acadêmica, né, que eu angariei ao longo desses anos todos, né, porque além de mestre, doutora, pós-doutora, eu tenho especialização, né, cursos de especialização lá, em um monte de áreas. Até em teologia, para sua criança. Eu fiz especialização em teologia. O meu negócio é estudar. Eu gostaria de poder botar um dia esse conhecimento todo a serviço do julgamento na segunda instância. Então, eu gostaria de chegar ao tribunal, sim, para poder, né, enfim, botar essa experiência toda em prática. Não precisa falar a sua idade, mas você tem mais quantos anos de tribunal? Mais quantos anos? Eu sou péssima de matemática. A compulsória é o 75, então faz a conta. Tem mais de 15, com certeza, né? Mas esse é um dado que de 15 anos. Mais de que? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, me protege. Isso é um dado irrelevante que eu não preciso. Tá certo. Então, em 15 anos, você tem muito chão pela frente, viu? Vai poder chegar à administração, desembargadora. Se Deus permitir. Se Deus quiser, né? Mas assim, em termos de aspiração... A saúde está sob controle? Graças a Deus, né? Para isso serve a atividade física diária, né? Saúde, mobilidade... Tá certo. Né? Mas assim, em termos de aspiração, alguma coisa assim que eu almejo, não... Assim, Deus é tão magnânimo comigo, sabe, desembargador? Eu sou tão abençoada que eu falo que eu realizei todos os sonhos, assim, né? Eu falo que se eu me encontrasse hoje comigo jovem, aquela que começou lá atrás, né? E perguntasse para aquela jovem, o que eu fiquei devendo para você? Eu tenho convicção que eu responderia, você não me deve nada. Você realizou todos os projetos que eu lá atrás, adolescente, jovem, todos os projetos que eu idealizei, eu abençoadamente realizei. Então, eu sou muito, muito, muito feliz e muito grata por tudo. Graças a Deus. Então, para finalizar, deixe uma mensagem aí para sua família, para os seus assessores, para todas as pessoas que estão acompanhando essa entrevista. Olha, a minha palavra sempre, sempre, a palavra que me define é gratidão, né? Gratidão à minha família, sem eles certamente eu não chegaria, não teria percorrido nem metade desse caminho. Primeiro, pelo apoio e segundo, pela alegria, né? É uma renovação de energia. Aquelas tarefas que para a maioria das pessoas
causa exaustão, causa exaurimento. Para mim, ao contrário, renovam as minhas energias dia a dia. Né? Eu me sinto renovada e com a mesma assim, alegria, o mesmo entusiasmo que eu tinha no dia que eu tomei posse. Isso eu posso falar com convicção. Isso eu devo à minha família e, óbvio, né, à minha assessoria, a minha diretora de secretaria, hoje, né, chefe de gabinete, é a mesma. E eu digo que ela é minha fada madrinha, meu anjo da guarda, desde o primeiro dia que eu me titularizei. E é uma pessoa especialíssima, especialíssima. É Vanderluce. E a nossa equipe é uma equipe também, é muito gratificante, porque eu vejo que as pessoas que trabalham na nossa equipe, elas trabalham com prazer, trabalham com alegria. Né? Nós temos lá as reuniões periódicas, a gente comemora todo mês o aniversário das pessoas, enfim. Isso desde lá de trás, há muitos anos que a gente tem essa prática. E é uma alegria trabalhar ali. Eu dificilmente vejo as pessoas trabalhando com cara amarrada, com tristeza. Claro que todo mundo tem problemas, nós todos temos, aqueles períodos da vida em que a gente passa por problemas, enfim. Mas, assim, é uma grande equipe. Eu não diria família, porque família carrega muitas disfuncionalidades, né? Então eu não nos definiria como uma família. Nós somos uma equipe, nós somos um time, uns pelos outros, e todo mundo pela prestação jurisdicional. Né? A gente acredita mesmo nesse munus público de levar uma prestação de excelência. Né? Então a gente vive recebendo elogios. Eu me lembro que houve uma caravana da ouvidoria, e aí passou lá pelo nosso fórum, e o desembargador ouvidor falando, olha, não temam ouvidoria, se chegar alguma denúncia, nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Aí eu falei, olha, a experiência que eu tenho com a ouvidoria é 100% positiva, eu só recebo elogios na ouvidoria, graças ao bom Deus. Então, isso é o espírito, né, que espelha o trabalho que a gente tem na nossa equipe. Mas a gratidão não fica só para a equipe, eu tenho muita gratidão pelo Tribunal de Justiça. Porque não fosse o Tribunal de Justiça, eu não teria também alcançado muitas das conquistas, né, que eu tive. Então, cada vez que eu vou palestrar em algum lugar que me apresento como juíza, magistrada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, eu carrego isso como um galardão, né? Para mim, isso é uma honraria, né? Um cartão de visitas muito positivo. Né? E eu já palestrei em vários lugares do mundo, já dei cursos fora, enfim. E toda vez, né, que eu ouço lá a apresentação, além de magistrada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, eu penso, oh, meu Deus, que bênção, né? Que dádiva, que é poder levar o nome do tribunal e receber essa chancela de ser desse quadro aqui, né? Então eu também sou muito grata ao tribunal. Doutora Marília, parabéns pela sua belíssima história de vida. Eu que agradeço. Sempre fui seu fã aqui no tribunal, estava na sua posse, quando você tomou posse aqui no tribunal. Parabéns por tudo que você tem feito aqui, e com muita competência, sabedoria, inteligência. Parabéns pela belíssima família que você tem. Um abraço para o Roberto. E Deus seja louvado pela sua vida, pela missão e vocação. Obrigada, desembargador. Felicidades, viu? Sucesso na sua vida.